Graças a paz, irmãos. Eu convido você à leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Faremos a leitura dos versículos 16 e versículo 17, que nos dizem assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, alguns dias atrás nós meditamos sobre os propósitos da nossa vida, lá no versículo 10. E muitas vezes nós questionamos realmente qual é o sentido no nosso viver. Mas, além disso, qual é o propósito do universo? Por que tudo foi criado? Por que toda essa realidade foi feita? Pois não apenas a nossa vida deve ter sentido, mas também todo o universo tem que ter um sentido. Veja que nessa continuação a respeito da apresentação da pessoa de Jesus, Paulo ele irá mostrar a relação de Cristo também com a sua criação. Os rabinos antigos ensinavam que o mundo foi criado para o Messias. E Paulo aqui ele expande esse ensino além do que simplesmente os rabinos falavam. Eu não sei se você já ouviu falar do chamado panteísmo. Panteísmo é uma crença ou uma doutrina filosófica que faz uma identificação completa entre Deus e o universo. Os panteístas adoram a natureza, pois creem que Deus está na natureza. Eles creem na essência de Deus, nas flores, nas árvores, nos animais, no sol, na lua e em todas as coisas existentes. Então os panteístas, eles cultuam a natureza, porque eles creem que cultuar a natureza é cultuar também a Deus. Mas Paulo, ele mostra uma diferença importante nesse texto a respeito desse assunto. Ele mostra que Deus não está em todas as coisas, mas mostra que todas as coisas estão em Cristo. Os céus e a terra, todas as coisas existentes nessa realidade, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, só existem porque Jesus é um instrumento imediato da criação. Se você observar em Atos capítulo 17, quando Paulo ele faz a sua explanação lá em Atenas, no Areópago, essa também foi a conclusão da sua mensagem, quando no versículo 18 ele diz: Nele vivemos, nos movemos e existimos. De fato, irmãos, essa é a mensagem inicial da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. No Novo Testamento, nós vemos que essa continuava sendo a mensagem dos apóstolos, quando João, lá no capítulo 1, no versículo 1, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele expande um pouco mais isso quando lá no versículo 3 ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas veja, irmãos, que a gente pode ver que Paulo não apenas coloca a natureza, o macrocosmo, o microcosmo, o universo na conta da criação de Cristo, mas ele aqui no nosso texto também inclui as criaturas espirituais, ao falar dos tronos, soberanias, principados e potestades. É como se Paulo dissesse: não importa o nome que seja chamado, de anjos, serafins, querubins, não importa. O fato é que toda a nossa realidade, todas as coisas físicas, como também as coisas espirituais, têm a sua origem em Jesus. Pois, como diz o versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Tudo, todas as coisas foram criadas por meio dele. Mas o mais importante de tudo é dizer que todo o universo não apenas tem uma origem única, mas também tem um propósito único. Paulo continua dizendo aqui que tudo foi criado por meio dele e para ele.
O propósito do universo, tanto da realidade física quanto da realidade espiritual, se encontra em Cristo. Como Paulo também aqui ele vai mostrar nos versículos seguintes, por exemplo, no versículo 20, ao falar que por meio dele se reconciliasse todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vejam bem, irmãos, naquilo que os cientistas e os filósofos questionam, como surgiu o universo, qual o propósito de tudo isso, a Bíblia já tem respondido há muito tempo. Jesus é a origem de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é o princípio da coesão. Ele é a fonte unificadora que abrange tudo e faz com que tudo funcione em harmonia. E isso se aplica, irmãos, às grandes coisas do universo e também às menores coisas do universo. Tudo foi feito para ele. Tudo foi feito por meio dele. Tudo se sustenta por meio de Cristo. E tudo tem o objetivo da glória do Senhor Jesus. Portanto, toda a nossa vida e todas as coisas que vivem e existem têm um objetivo e um propósito, que é o louvor do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco, pela Tua vida em nós, por nos fazer viver, Senhor, para a Tua glória. E pedimos, Senhor, que neste mundo que foi criado para Ti, por meio de Ti, tudo, Senhor, também se volte para o Teu louvor e para a Tua glória. Para que vivamos para o Teu louvor. Para que toda essa realidade, Senhor, cumpra a sua missão em glorificar o Teu nome. Abençoa todo o Teu povo espalhado pela face da terra, para que também possam, Senhor, viver para a sua glória e para que tudo se cumpra, Senhor, segundo o Teu propósito. É em nome, portanto, Senhor, do Teu Filho Jesus, que nós nos rendemos, que nós nos prostramos, que nós adoramos. Em nome dele que clamamos. Amém.